Ei, gente, tudo bem? Então, como prometido, hoje eu vou fazer um IGTV falando sobre qual é o terreno ideal para a construção que você deseja, tá? Como a gente vai estar falando aqui sobre um projeto X, né, que eu ainda não tenho um cliente, eu vou falar de maneira geral como a gente escolher um terreno que ajude na questão do projeto arquitetônico, né, para cada um. Bom, quando você vai comprar um terreno, eu acho muito importante, a primeira coisa é você analisar, se seja num condomínio ou num loteamento aberto, né, a questão do sol. Então, assim, normalmente o sol nasce no leste e se põe no oeste, né? Então, essa trajetória do sol que é o que normalmente, né, nós arquitetos começamos a projetar, a fazer um projeto. Então, por exemplo, os dormitórios, né, a gente sempre tenta, se possível, posicioná-los na face leste ou na face sudeste, porque é onde bate um pouco de sol, mas ao longo do dia ele fica fresquinho para dormir, né? Se for um sobrado, por exemplo, e não tiver essa possibilidade, a gente criar uma varanda na frente que proteja, né, essa insolação. Então, assim, a questão do sol é importante, assim, varia de cada região, né, para cada região. E também, assim, na questão da piscina, né, então muita gente fala, minha piscina não bate sol, minha piscina é gelada. Então, essa trajetória do sol, é legal a gente pensar a piscina de uma forma que ela pegue maior insolação sempre. Então, a gente tem que levar em consideração outras coisas. Por exemplo, se no terreno vizinho tem um sobrado, né? Então, isso também ajuda a fazer esse sombreamento. Então, assim, são várias variáveis, né? E a segunda questão também, que eu acho muito importante na hora da compra de um terreno, é a topografia dele, né? Por exemplo, já assim na hora da compra, na hora de olhar lá, você foi visitar o local tal, a gente já consegue perceber se o terreno vai ter um desnível ou não, né? Então, por exemplo, às vezes a gente acha que não tem, mas quando a gente vai fazer um levantamento, né, que a gente chama de um projeto planialtimétrico, que normalmente é feito por um engenheiro agrimensor, onde a gente tira todas as curvas de nível do terreno e as alturas, a gente vê que tem ali 2, 3 metros de desnível, então o que é bastante. O que isso vai interferir? No custo da obra, porque provavelmente você vai ter que fazer um aterro, ou então a gente vai ter que pensar de forma volumétrica a casa, criando um desnível dentro da casa, e muitas vezes não é isso que você deseja, né? Ou isso pode vir ao nosso favor também. Então a gente pode, por exemplo, projetar uma casa com uma garagem subterrânea, e assim por diante. Então, assim, mas isso interfere na questão do custo, é um aumento de custo para a obra. Analisar o solo também, se ali em volta desse terreno é um solo arenoso, então aí tem que ser feita uma fundação específica, tá? Então, isso um profissional também pode te ajudar na orientação na hora da compra do terreno. E a terceira dica, assim, que eu dou para quem tá buscando seu terreno ideal, né, é verificar a legislação de cada loteamento. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, cada condomínio tem uma legislação específica. Às vezes, um exige um recuo de 4 metros de frente, outros de 5 metros. Alguns não exigem recuo lateral obrigatório, outros exigem de 2, 1,5 metro. Então, isso depende, né? E o que isso vai influenciar para você? É que muitas vezes acontece de o cliente optar por uma casa térrea, mas ao mesmo tempo quer que tenha muita área livre, né? E aí, dependendo desses recuos, acaba restringindo um pouco a construção, né? E aí já teríamos que partir por um sobrado, por exemplo. Isso acontece bastante, né? Porque hoje o que as pessoas buscam é uma casa na cidade com muita área livre. A gente tem passado mais tempo em casa, hoje ficar em casa é o novo sair, né, como se dizem. Então, assim, isso tem que ser considerado também, tá? E é isso, as minhas dicas que eu dou, né? Espero ter ajudado alguém
com essas dicas. E até a próxima. Muito obrigada.